Bom, boa tarde, então, oficialmente, galera. Sejam bem-vindos aí a mais uma reunião nossa do grupo de estudos. Bom, eu... é uma reunião que a gente vai fazer para encerrar o ano aí. Depois dessa, a gente vai dar um tempo e vamos voltar ali no dia 15 de janeiro, a gente retoma. Então, vamos ficar uns dias aí em off nessa reta final do ano. E o foco principal dessa reunião aqui é falar do evento que aconteceu. Essa chamada vai ser gravada e, né, quem vai estar lá, eu acho que é uma boa oportunidade de revisar, quiser complementar alguma coisa aí ou falar na prática se já fez alguma das estratégias que foram faladas ali. E também vocês podem não me deixar mentir, dar os feedbacks do evento aí, porque eu acho que foi o melhor evento que a gente já fez para aqui, para os afiliados no Brasil. Eu acho que o Paracatu também foi sensacional, né? Foram dois eventos muito bons, mas eu vejo pela importância do tema, assim, sabe? Eu acho que ao longo do tempo a gente se preocupou, e nem acho que está errado, tá? Mas a gente se preocupou em melhorar o serviço que a gente oferta para os nossos clientes, para os nossos alunos, e é exatamente esse o ponto, né? Tem que ser assim mesmo. Então a gente está se desenvolvendo há muitos e muitos anos na aplicação da metodologia, estudando como fazer, né? Não só o conhecimento necessário, mas como aplicar esse conhecimento de maneira mais eficaz para a galera. E eu acho que o nível de serviço que a gente entrega é muito bom. Viajando, percebendo o que é feito fora do país, vendo o nível de profissionalismo que a gente tem aqui, eu acho que o que a gente faz é muito bom. Claro que sempre tem espaço para melhorar, e eu acho que essa é a premissa básica da gente ter um negócio de excelência, é sempre buscar a excelência no que a gente entrega para os alunos e se envolve a nossa aula e tudo mais. Agora, pensando em todo o aspecto que envolve o nosso negócio, o que foi falado esse final de semana lá, é a nossa área de deficiência, vamos dizer assim, ou a maior área que a gente tem abertura para melhorar, mais espaço para melhora é nessa parte de vendas, principalmente de prospecção. E aí eu vou entrar um pouco mais em detalhes aqui no que foi falado. Vou falar assim, vou até compartilhar a apresentação do Daniel Cheff, vou falar do que eu interpretei de tudo aquilo ali, a gente pode usar exemplos práticos. E eu queria que vocês, né, em qualquer momento aí quiser fazer pergunta, comentário, qualquer coisa, ou levanta a mão, ou me interrompe e fala numa boa, tá bom? Que a gente está aqui é para acrescentar. Deixa eu compartilhar minha tela. Compartilhar tela. Alguém me avisa se vocês estão conseguindo ver minha tela aí, por favor? Só que eu não consigo ver ninguém. Só estou conseguindo ver Estamos a vendo Rafa. sim, Ricardinho. Tá Boa, aparecendo pra gente. boa, Dudu, obrigado. Então, assim, ó. Opa, não era essa que eu queria abrir primeiro, não. Deixa eu abrir essa aqui primeiro, ó. Essa aqui vai dar um ponto interessante aqui pra gente. Então, assim, ó, galera, primeira coisa, eu acho que quais são os 3 pilares do unbox de sucesso? Tá aqui na tela para você, né? Prospecção e vendas, um pilar, esse pilar da esquerda aqui. Depois o pilar do meio, que é a integração. E depois o pilar do serviço. E o primeiro tópico que eu gostaria de falar aqui é serviço versus hospitalidade. Alguém sabe me falar, pode ser quem estava no curso, porque ouviu isso, quero ver se lembra, qual que é a diferença de serviço versus hospitalidade? Alguém sabe me falar? Lembra qual que foi a diferença que o Daniel Cheff explicou para a gente? Acho que isso aqui é fundamental para o contexto do nosso negócio. Ninguém? Vai, fala. Eu vi um barulhinho, mas eu não estou vendo ninguém. Destrava o microfone e fala aí. O serviço é o treino que a gente entrega e a hospitalidade é como a gente faz com que o aluno se sinta, como que ele vai lembrar. Então é o sentimento, a emoção que ele sentiu ao fazer o treino. Muito obrigado, Cris. Parabéns. É exatamente isso. Serviço é a gente entregar aquilo que a gente promete que a gente entrega, né? O cara entra lá, faz uma aula das 7, começa às 7, o cara faz tudo que é esperado, tem um briefing, tem o aquecimento, tem o treino, tem a volta calma, ele vai embora para casa. Isso é eu entregar o serviço. Hospitalidade é como que o aluno se sente ao
é receber o seu serviço ali, né? E isso é o que a galera não vai esquecer, turma. O Daniel Chef fala, e ele não entrou em muito detalhe disso, né, nesse summit, mas ele fala que a gente está no hospitality business, a gente está no serviço de hospitalidade. Eu estou numa pousadinha aqui em Pirinópolis, que eu já vim para cá uma vez, e o serviço deles é hospitalidade, realmente, né? Eles hospedam as pessoas e eles querem fazer o cliente aqui se sentir especial para que a pessoa volte. E a gente está nessa mesma linha de serviço, não é vendendo quarto, né? Mas é vendendo aula de CrossFit e tentando fazer o aluno se sentir inspirado, motivado e, enfim, para que ele queira voltar, capaz, respeitado, um monte de coisa boa que a gente quer inspirar no peito do aluno ali. Então, pensando aqui naquela margem de melhora que eu estava falando, a gente, normalmente, quem é do CrossFit é muito bom nesse primeiro pilar aqui, ó, vendas. Porque vendas, de acordo com Daniel Chef, é transferência de entusiasmo. Você vender alguma coisa, você transferir o seu entusiasmo por aquilo que você tem para outra pessoa. E normalmente a gente é muito apaixonado no que faz. Nosso problema não está na venda, na parte de baixo, mas o problema muitas vezes está na prospecção, que é para quem a gente vai vender, né? Integração é um pilar que ele fala um pouco mais e é bem interessante, a gente vê isso mais para o final. E o serviço, que eu acho que é onde a gente já está tentando evoluir muito, mas eu acho que essa questão de você pensar em hospitalidade é algo que pode fazer a gente melhorar ainda mais o serviço que a gente entrega. Então, assim, aí ele fala um pouco disso aqui, né, de pilares para se desenvolver um time, fala de pessoas, de atividade e treinamento, e que tudo que todo mundo que que está no time dele faz está relacionado a esses 3 pilares de cima aqui, ó. Todas as atividades de todo mundo do time dele está focado nesses 3 pilares, e se não tiver, está perdendo tempo, está fazendo alguma coisa, vamos dizer, tá colocando energia em um lugar que não deveria, talvez. Então, quais que são as atividades de sucesso ali, né, para eles? Falar com 10 pessoas novas por dia, isso aqui é o que ele chama de mínimo aceitável, tá? O mínimo dele é ter 6 appointments. Como é que eu traduzo appointment? Tipo assim, quando você marca um appointment. O que é isso, Marião? Alguém que tem um inglês muito bom aí. É um encontro, um compromisso? Como é que é? Eu poderia traduzir isso bem? Seria aula experimental? Não é aula experimental, não. Porque esse encontro pode envolver uma aula experimental ou não. Quando você vai no médico, você agenda com ele, o que você agenda? É uma consulta. Na verdade é isso, né? É isso, Marião? Alguém que tem um inglês muito bom aí, um appointment. Seria uma consulta? Opa, obrigado aí pela participação, meu time. Você que está em Boston aí, Michele. Mas, enfim, appointments é o cara ir até você. E ele foi lá na sua academia e ele te encontrou. Isso é uma consulta que você marcou com o cara. Nessa consulta, você vai fazer uma apresentação para ele e aí ter 2 novos alunos. E esses 2 novos alunos vão te dar 5 referências cada um. Esse é como que você consegue um business novo todo dia, né? E aí ele passou literalmente umas, sei lá, 2 horas no mínimo nesse slide aqui só. Que são formas da gente prospectar. Eu falei ali no começo que o nosso problema não está nas vendas, mas o problema é que em algum momento a gente para de ter pessoas aparecendo ali para a gente poder vender para eles. E aí ele dá aqui muita ideia de você vender, né? Você prospectar, na verdade, você tentar conquistar novos alunos. Então, service calls, o primeiro ali de cima, né? Isso aí é o que está entrando no seu funil. Vocês podem ver esse funil, essa coisa branca aí com as setinhas apontando para baixo, é o funil de vendas que todos nós temos, né? Eu estou só escutando barulhos aí, eu não sei o que é, porque eu estou aqui na apresentação. Se for levantando a mão, alguém quiser falar, pode destravar o microfone e falar aí, por favor. Não? Nada? É o pessoal mandando no chat o que é sobre o que você falou, Ricardinho. Quer que lê? Então, fala aí para mim, Dudu, o que é, então. Vamos lá. O Ian mandou, seria compromissos, agendamentos, horários Isso. marcados. A Jéssica da D2 falou que acredita que o prospect seja tipo um interessado. Sim, não, o prospect é o interessado, mas o appointment que eu estava falando é um agendamento, exatamente, uma consulta, um agendamento. Gostei dessa tradução aí.
Você agenda para o cara ir até o seu box. E nesse agendamento já tem muita coisa interessante ali sobre agendar. Porque uma coisa não é você falar para o cara, eu vou aparecer aí no seu box amanhã. Isso não é um agendamento. Agendamento é um compromisso que você faz com o cara. E para marcar esse compromisso, você sempre dá 2 opções fechadas. Você fala para ele assim, você prefere amanhã, você pode ser essa semana ou na próxima? Essa semana. Pode ser, eu tenho horário aqui na terça ou na quarta, ou no caso hoje é quinta, a gente tem hoje a quinta à tarde ou sexta-feira de manhã, o que você prefere? Aí o cara te fala, sexta-feira de manhã, tem 8 da manhã e tem 10 da manhã, o que você prefere? Você nunca faz um agendamento assim, vem aí então, aparece aí, isso não é um agendamento. Aí, beleza, aí o cara agendou, vamos dizer, sexta-feira, 10 horas da manhã. Você, inclusive, confirma com ele antes dele aparecer lá na sexta de manhã, você manda uma mensagem na quinta noite, só para te avisar, vou estar aqui te esperando, eu sou o Daniel, vou estar te esperando aqui amanhã, tal hora e tal. Isso é um agendamento, isso é um appointment. Então, assim, o objetivo dele é ter 6 dessa por dia na academia dele. Pensando que esse cara tem 1.400 alunos num box de CrossFit. Ele tem uma CrossFit Louvre lá na França que tem 1.400. Ele tem mais 2 alunos, 2 boxes, um outro na França e outro em Bordeaux que tem, somando os dois, mais 2.000 alunos ali, ou quase 2.000 alunos nos dois. Então é loucura o que ele faz aí nessa parte de vendas e prospecção. Service call, são chamadas de serviço. Isso aqui é para os atuais membros dele. Então o cara recebe ligação em todo aniversário dele, por exemplo. Então é uma ligação para parabenizar o cara. Você vai ganhar, sei lá, alguma coisa, ou enfim, é um contato que você faz não necessariamente querendo vender nada para esse cara ali, ó. E quando você fala com o prospect, é interessante, ele fala sobre isso, que o seu objetivo não é fazer uma venda quando você está prospectando. O seu objetivo é marcar um agendamento com ele. Muito diferente se abordar uma pessoa querendo fazer uma venda para ele versus fazer um agendamento. A única coisa que você quer fazer é levar ele na academia. E aí, para o seu ponto, Dudu, essa ida à academia pode até incluir uma aula experimental, mas nem sempre. Então, esse cara vai lá para conversar e conhecer a academia. Esse bring a friend aqui, né? Traga um amigo. Ele faz muito diferente do que eu já fiz, do que a maioria dos boxes que eu já vi fazer por aí. Ele faz um voucher no estilo de um cheque, assim. E aí ele, nessa chamada de serviço, ele dá de presente de aniversário pro cara um voucher que custaria, sei lá, 150 euros o cara para treinar uma semana na academia, $30 a diária, 30 euros a diária, ele dá 5 dias pro cara treinar e ele ganha um presente para presentear alguém. É uma forma que ele faz, esse bring a friend. Então chega em alguma data, por exemplo, agora no Murphy, sei lá, em várias outras ocasiões, você vai usando o próprio calendário do ano para trazer um amigo, e aí o aluno, ele ganha como se fosse um cheque, assim, que tem o nome dele, que tem o amigo que ele vai ofertar e tal. No website, ele altamente recomendou que a gente não fale de preço no website, que aqui nesse ponto, velocidade é a chave, que tem que responder rápido as coisas que chegam, né, tanto no e-mail, quanto na mídia social, dependendo do caso de como a gente trabalha. Velocidade aqui é o que manda no jogo. Mídia social, ele falou muito sobre a forma como a gente vai transmitir a mensagem, né, do que a gente gostaria ali, do que seu box, como que ele se parece, né, de quem que é o público que a gente quer servir, se a gente está mostrando só os caras fortão fazendo snatch pesado, ou se a gente está mostrando, né, de todo tipo de gente que treina ali. De corporativo aí, ele faz uma jogada muito interessante no corporativo, ele fala para os alunos assim, em uma determinada época do mês, do ano, ele fala para a galera deixar o cartão de visita ali tipo um vaso assim na entrada da academia. Se você não tem um cartão de visita, você pode deixar só seu nome e seu telefone ali, e aí ele vai sortear para uma pessoa lá de alguma empresa team building session, né? Tipo assim, uma sessão de desenvolvimento de time. Aqui tem um outro nome comum que a gente usa para isso. Esqueci agora em português como que seria, mas é trabalhar em coesão, um time ali, um fortalecimento de equipes. E aí, no fundo, ele não faz sorteio nenhum, ele simplesmente dá para todo mundo que teve ali uma sessão dessa de, sei lá, de 2 horas,
que o cara tem com o treinador para ele levar o time. Cada time que o cara leva ali são 15 pessoas, às vezes, que são prospects frescos para ele, né? Para ele poder depois tentar ter o aluno para ele. Uma outra coisa que ele fala, recomenda muito, que não está aqui escrito, mas é um tal de guest register. Esse guest register é a primeira coisa que todo mundo fala, todo mundo faz no box dele, é esse tal de guest register. É uma lista, uma planilha no papel, assim, eles sempre preenchem a primeira linha para ninguém ser o primeiro a preencher e não preencher errado também. Você coloca nome, sobrenome, o código postal para você saber se a pessoa é da área ou não, telefone, e-mail, forma de contactar ela, né? E todo mundo que entra no box dele, a primeira coisa que o cara faz é pegar essa lista de contato das pessoas. Ele fala muito disso, toda visita de boxe ele vai aí por aí, ele pergunta para os caras se ele tem, porque muitas vezes a gente tem um aluno que vai lá, olha, tá até interessado, mas a gente às vezes não tem um front desk deliberado para atender, para fazer a venda, a gente acaba perdendo o controle da situação e fica para o aluno voltar. E ele toma controle dessa situação pegando os dados de todo mundo. Se é um pai que vai buscar um filho, se é um irmão que vai lá ver um irmão treinar, qualquer pessoa, não interessa. Pisou lá na porta, ele pega essas informações do cara para depois ele entrar em contato com ela. Então esse guest register ajuda muito, e esse dado corporativo que eu estava falando aí, todo cara que vai lá, o que ele preenche? Esse registro de visitante, vamos dizer assim. E aí é um motivo a mais para esse cara depois entrar em contato com ele. Ixi, calma aí que eu fiz cagada. Tem um outro slide que eu não sei por que não está aparecendo aqui, mas que ele mostra o que todo mundo é um prospect. A gente está falando de prospecção aqui, ele fala assim, ó, tem só 3 tipos de pessoa no mundo. Tem quem paga para estar no seu, quem você paga para estar no seu box. Quem que vocês pagam para estar no seu box? Você e o seu time. Esse é um tipo de pessoa, é um ponto pequenininho. Você paga para estar no seu box, seu time e você. Aí tem um outro círculo amarelinho, um pouco maior do que esse círculo pequenininho que eu acabei de desenhar aqui no meu papel, que é quem já paga para estar no seu box, ou seja, seus alunos. E tem todo o resto do mundo, que é o terceiro tipo de pessoa, vamos dizer assim, que é todos os outros que podem ser seus potenciais alunos. Lógico que todo mundo, o cara que está lá no Japão, a chance dele ser seu aluno ela é mínima. Né? O cara que está na sua cidade, mas que está do outro lado da cidade, talvez também seja menor do que um cara que está no seu bairro. Mas só tem 3 tipos de pessoas de acordo com ele, assim. Aqueles que você paga para estar no seu box, aqueles que pagam para estar no seu box e todo o resto. Então, prospectar o tempo inteiro, essa é a saída aí para nós. Esse outreach é uma parada que ele nem falou muito, mas alguém perguntou depois, ele falou, é a última coisa que a gente faria, assim, no momento que ele não conseguiu bater a meta, é sair, ir para a rua e começar a convidar as pessoas mesmo. É algo que, dependendo do lugar que você tá, assim, talvez faça até um sentido, mas isso é, vamos dizer assim, a última estratégia nossa, né? Sair. Ele falou de atividades legais, por exemplo, você vai para uma praça, coloca lá 2 golzinhos, começa a bater uma bola, começa a falar pro cara, ó, se você, ou bater uns pênaltis, assim, né? Se você chutar e fizer 3 gols, você ganha um presente. Aí o cara chuta, faz lá os gols e você dá para ele 7 dias para ele treinar na tua academia, alguma coisa assim, sabe? Então tem saídas criativas que podem ser legal de você sair de dentro do box, né? Porque o que eu acho é que a gente fica muito passivo nessa história de esperar o aluno vir até nós. E é isso que é o ponto aqui, a gente tomar a rédea da situação e, porra, eu tenho que entrar em contato com 10 pessoas para marcar 6 agendamentos. Esse é o mínimo que ele aceita lá no box dele. Então, assim, se eu tenho só 3 agendados para amanhã, eu posso ficar parado rezando para Deus pôr 3 pessoas lá dentro do meu box, ou eu posso ir atrás. Então, nesses momentos é que ele pode sair de dentro do box e ir atrás, né? As pessoas dedicadas a isso. Open Door Events, né? Seriam eventos ao ar livre, você ir para algum determinado lugar e fazer algum tipo de evento e né, prospectar alunos ali. Eu já fiz isso num clube aqui em Goiânia que me deu um retorno legal. Agora está chegando o Murphy aí, que é um evento que dá para a gente colocar, né, de alguma forma, quem sabe, tirar o Murphy de dentro do box, às vezes fazer em um lugar outdoor e prospectar novos alunos ali através de eventos fora do box. Referrals, que seriam indicações. Isso aqui, galera, é o principal
produto nosso aqui, ó. Vamos dizer, para prospecção, esse aqui foi o que ele mais gastou tempo falando em indicação. Quando alguém fecha no box dele, esse processo aqui, vocês veem que termina, tem 2 membros novos ali, né? Embaixo tem 10 referrals. Cada aluno que fechou o plano dele, ele fala assim, ó, agora que você, né, tá aqui com a gente, você gostou, tá feliz e tal, não sei o que, você fez a melhor decisão da sua vida, eu quero que você pense em 5 pessoas que tem aí no seu contato, no seu telefone, que poderiam se beneficiar de treinar aqui com a gente e tal, e se você me indicar 5 pessoas, eu vou te dar uma camiseta aqui, ó. E aí, pô, várias estratégias para fazer o cara conseguir indicar 5 nomes, né, às vezes superar essas objeções, às vezes o cara não tá pronto, não quer, tudo bem, ele é bem insistente, assim, até a Mariana fez uma pergunta, até que ponto que vale a pena essa insistência ou não, mas eu sinto que o ponto é a gente ser mais ativo em relação a adquirir novos alunos. E a gente faz um serviço muito bom, que a gente sabe que faz bem para uma galera, e a gente simplesmente não pede indicação, ou muitas vezes a gente não pede. Então, uma coisa que eu acho que fica muito forte para nós é pedir, criar uma forma de pedir para que os nossos alunos indiquem outros alunos, e todo mundo que se matriculou ali, se a gente manter esse processo ali, você vai sempre ter novos negócios todo dia, né? Como é o título desse slide aí. O cara que não se juntou a ele, non-joiners. Galera, eu vi esse cara trabalhar há uns 3 anos atrás, eu fui lá para a França, a gente fez um treinamento lá com ele, e eles têm um sistema que você pode olhar e falar assim, caraca, isso aqui é muito, muito arcaico, velho. Mas eles fazem o controle disso no papel. O cara tem um fichário, e aí ele anota as coisas num papel mesmo, assim. Eu vi o pessoal trabalhando. E aí o cara liga para alguém, faz várias anotações ali da conversa com o cara e tal. E vamos dizer que esse cara falou que vai... Não, agora essa semana eu não posso, eu vou viajar, volto aqui uma semana. Aí você me liga que eu vou aí conhecer a academia, sei lá. Esse cara pega essa ficha de papel que ele escreveu e vai lá e coloca no fichário deles lá, tem, né, dia por dia as atividades que ele tem que fazer, ele vai lá daqui 7 dias, coloca a ficha daquele cara lá, com todas as anotações que ele já fez sobre o cara, naquele dia ele vai lá e liga para ele. Esse non-joiners é a mesma coisa, às vezes o cara conheceu a academia, mas não fechou o plano com ele naquele momento. Não é porque ele não fechou naquele momento que ele não pode fechar depois, né? Então ele vai, conversa com o cara, dependendo da decisão ali dele, pô, preciso de mais tempo, ele vai investigando até, pô, não, daqui 2 dias eu tenho que entrar em contato com ele. Ele vai lá, daqui 2 dias, coloca aquilo nesse sistema de trabalho deles para entrar em contato com aquela pessoa que no caso ou se não se juntou a ele, ou no shows, que é o próximo que tá ali, né? Que é o cara que marcou e não veio. E aí isso é muito importante dar o follow-up, né? Ele até contou lá um exemplo dele, quando ele não apareceu numa sessão de fisioterapia e o cara simplesmente não falou com ele, ele foi lá e trocou de fisioterapeuta, porque ele achou que ele não era importante pro cara, né? Então, assim, se o cara marcou uma consulta, um agendamento com eles e não apareceu, ele, na hora, né, vai, ó, sinto muito, né, espero que você esteja bem, aconteceu alguma coisa e tal, e estamos aqui, quero saber que dia que a gente pode marcar de novo e tal. Então, dar esse follow-up em pessoas que marcaram e não apareceram é algo que é extremamente importante, né? E ex-alunos. Quantos ex-alunos a gente não tem que a gente pode entrar em contato pessoalmente, né? Pedindo para o cara voltar ou pedindo para o cara marcar lá uma sessão, tomar um café que seja. Às vezes o cara, você sabe que ele está treinando em outro lugar, mas você fala para ele, ó, como é que tá treinando lá em outro lugar? Você tá naquele outro lugar, tá legal, tá feliz lá, vem cá tomar um café, ou, né, a gente tá aqui quando você quiser. Então, assim, como que você abastece o seu funil? A gente é passivo e fica, nossa, só esperando um cliente aparecer, ou a gente está indo atrás de prospectar novos alunos, né? Então, esse MPC, ó, critério de performance mínima que ele coloca ali, 10 novos contatos, 6 consultas ou 6 agendamentos, e aí 6 pessoas aparecem naqueles agendamentos por dia, faço 4 apresentações de venda, aí fecho 2, e desses 2 consigo 10 novas referências. Esse é o que ele espera que o time dele faça ali, ó. E aí, por último, essas regras de prospecção.
você qualificar as early as possible each prospect. Então, é você qualificar o quanto antes cada prospect. Tentar saber mais sobre aquela pessoa. Então, tipo assim, no caso de uma referência lá, eu acabei de fechar a matrícula com ele, o cara fala de pessoas que poderiam se beneficiar de treinar comigo, eu vou lá e indico um fulano. E eu vou tentar qualificar aquele fulano o mais rápido possível. Vou tentar saber o que tem alguma coisa que eu posso falar pro Ricardo que ele, sei lá, que ele vai gostar, alguma coisa assim. Porque quando a gente liga para alguém e, pô, ó, tô ligando aqui porque o Vitor deixou seu contato aqui, ele falou que você operou o joelho e que você tá precisando voltar a treinar, alguma coisa assim, pra você voltar a jogar bola. A minha recepção a esse tipo de ligação é muito diferente do que só uma ligação fria falando, te convidando para ir ali, né? Então, você qualificar, saber mais sobre aquela pessoa o mais cedo possível ali. Então, quando você está prospectando, aquilo que eu já falei, o objetivo não é vender uma mensalidade. Essa regra aqui, olha que legal. Nunca escreva se você puder falar e nunca fale se você puder ver em pessoa, ao vivo ali, né, cara a cara. Então, olha de novo. Nunca mande uma mensagem se você puder fazer uma ligação. E nunca faça uma ligação se você puder falar pessoalmente com a pessoa. Ou seja, quanto mais perto você está, melhor, né? Mais fácil de você conseguir interagir ali com a pessoa. Alguém quer falar alguma coisa aí? Ouvi um barulho. Beleza. Ele fala aqui, ó, nunca aceite o primeiro não. Depois a Mariana pode falar aí um pouco mais sobre a resposta que ele deu na pergunta dela, mas é aquela insistência do vendedor, por quê? Porque você sabe o tanto que o que você tem para oferecer é importante para as pessoas, sabe? Então, assim, fazer uma segunda pergunta, não é que o cara falou que não, desistir dele, é você saber um pouco mais das razões ali, tentar, e a gente vai chegar na parte das vendas ali, que é uma venda muito mais relacionada à necessidade do cara, né? E aí, essa necessidade real ali. Velocidade é a chave quando a gente está falando de responder, vamos dizer, essas perguntas que a gente recebe da internet. O prospect vai sempre perguntar do preço, mas isso não é o que eles precisam. Então, assim, eu posso te falar do preço, o cara que vem perguntando do preço, né? Eu posso te falar do preço, mas se eu não souber o que mais sobre você, o que você está buscando, o que você tem feito atualmente, isso não vai te ajudar agora, né? Então, assim, ele nunca responde o preço pela distância, ele sempre tenta trazer o cara para um agendamento, para uma ida à academia, para eles poderem fazer essa análise de necessidades, que é o próximo passo que a gente vai entrar agora. Selling is not telling. Então, vender não é você ficar falando. Você vai ver que vender é você, na verdade, fazer pergunta e descobrir qual que é a necessidade daquele cara ali, né? Usar essas alternativas fechadas para marcar agendamentos. E sempre o mais próximo do possível no futuro. É aquela história de você não marcar para a semana que vem se você pode encontrar com um cara hoje à tarde ou amanhã de manhã. Então, assim, eu não posso. Não, sábado. Sexta ou sábado, então? Sábado de manhã ou sábado na hora do... Sempre você dá duas opções e não deixa falar que você... Terça ou quarta da semana que vem. Você prefere de manhã ou à tarde? Sempre você dá duas opções fechadas e não deixa a pessoa escolher em aberto, sabe? Sorria, seja confiante e faça um amigo. A pesquisa mostra que a gente compra e tem muito maior tendência a aceitar negócio de quem é nosso amigo. Então, o que a gente quer nesse momento é fazer amigo, conhecer aquele cara ali e fazer um amigo, né? Então, assim, sempre esteja prospectando, só continue e vá em frente. Aí depois a gente vai falar aqui agora sobre 8 passos de uma venda. E aí, mas antes disso, vou interromper minha apresentação aqui para perguntas, para não ficar falando aqui o dia inteiro sem ver vocês. Bom, então, cadê? Tô aqui. Esse foi o primeiro passo aí, ele passou, eu passei, sei lá, 20 minutos aqui falando sobre o que o cara falou em umas 3 horas, 2 horas e meia ali. Mas eu queria saber de vocês, talvez quem estava lá, uma coisa que te marcou, ou para quem está aí que quer fazer pergunta, seja para mim ou para quem estava lá, o que dessa primeira parte aí,
seja dos 3 pilares de um box, prospecção e vendas, integração ou serviço. E sobre essa parte de prospecção. Dudu, fala aí. Oi, KG, justamente sobre o que você falou que a Mariana perguntou, sobre essa insistência, o quanto a gente é chato, e uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, através da rede social, que aí você falou para ele não falar, ele pode falar do preço, mas não necessariamente ele vai estar falando do preço na hora do contato. E eu vejo muitas vezes em rede social, muita gente falando, pô, eu quero saber, eu tenho informação rápido. E aí o cara fala, não, mas você já viu falar disso? Não, mas então, você sabe o benefício? E aí fica enrolando. Ele fala sobre isso, sobre essa demora, às vezes, de ser objetivo? Bom, Mariana, você está aí? Você quer falar sobre essa parte da insistência ou sobre essa parte de responder preço aí, o que ficou para você de lá? Excelente. Então, a minha pergunta, eu levei, na verdade, a pergunta do meu gerente aqui na Grau, que é o Anderson, e é uma coisa que, inclusive, eu adorei que o Daniel falou de algo que, tipo assim, parecia que a gente estava se repetindo, né? Porque a gente já fala sobre isso, só que assim como a gente tem que repetir para o aluno 1000 vezes, né? Joga esse joelho mais para fora, abre mais o peito, dentro da nossa equipe as coisas só se repetem. A gente precisa repetir também para a nossa equipe que é acreditar no nosso serviço. Eu estava comentando sobre isso com o meu sócio Felipe hoje. Por que a gente tem receio de vender algo que a gente acredita tanto? Por que a gente se culpa em fazer essa venda, sendo que a gente muda completamente a vida da pessoa? A gente sabe que o que a gente está fazendo todos os dias faz diferença, é como se fosse regando, né? A gente rega todos os dias ali aquela sementinha. E muitas vezes, aquilo ali é essencial na vida dela. Todos os dias ela vai ali na Grau, todos os dias ela nos vê. E aí a gente, às vezes, fica com receio de vender mais, de querer colocar um valor que é justo dentro do nosso serviço. Então, seria, quando a gente acredita de verdade no que a gente está fazendo, internamente a gente também vai digerindo de uma forma mais natural e orgânica que a gente está realmente falando para a pessoa, cara, o que eu estou te trazendo aqui, esse convite que eu estou te fazendo para tu fazer parte disso aqui, vai mudar a tua vida. E de verdade muda. Então, vai de primeiro acreditar muito, a gente ter certeza do que a gente está vendendo, e a gente não pensar nas objeções como um potencial, assim, de a pessoa estar contra a gente. E sim, como é que eu fico a favor dela? Como é que a gente fica a favor dela? Porque realmente vai fazer toda a diferença, né? Então, recapitulando, seria acreditar e, principalmente, saber que aquilo ali que a gente está fazendo pode, de fato, mudar a vida da pessoa. Uma coisa que eu ia trazer, enquanto o Ricardo estava falando, é que se a gente for lá dentro até do nível 1, né, onde a gente fala sobre... primeiro a gente começa pequeno, a gente começa como se fosse um personal trainer mesmo, a gente vê um por vez. E na venda é exatamente isso, e o Daniel falou isso, a gente vê um por vez. E aí a gente aumenta a nossa proporção na medida que a gente vai dominando mais aquilo. Então, também a gente não achar que a gente vai dominar, fazer várias vendas de início. A gente vai dominar aquele um atendimento, acolher aquela uma pessoa, receber ela e mostrar que aquele ambiente, ela também pertence por vez. E aí, na medida que a gente vai crescendo, a nossa confiança, a gente também vai aumentando. Então, tudo tem a ver, eu gosto sempre de identificar conceitos dentro da metodologia com conceitos de gestão, e eu vejo total essa relação entre um e outro. Legal, Mariana. Ele fala, né, a gente constrói o nosso negócio uma conversa, uma venda de cada vez, né? Foi exatamente essas palavras, e se eu for parar a pensar, é exatamente isso, porque a gente não faz 2 vendas ao mesmo tempo para ninguém, a gente sempre tá, né, um aluno ali de cada vez. Então, eu acho que esse outro lance que você falou aí, Dudu, então essa insistência vem da gente acreditar muito no que a gente faz, e a gente sabe que aquilo vai mudar a pessoa. Então, assim, mano, eu quero muito que você se junte a nós, porque eu sei o quanto que eu posso mudar a sua vida, e não é da boca para fora, né? A gente realmente sabe. E essa outra velocidade aí, cara, é assim, é você tomar controle da situação, né? Tudo bem, o mundo inteiro pode ser assim, mas a gente não precisa ser assim. A gente não vai vender pro cara só porque ele quer a resposta rápida, a gente estaria vendendo pelo preço. Esse cara que vem pelo preço, provavelmente o seu preço não vai nem ser o menor da cidade, então nem adianta mandar o preço para ele. A gente acredita num valor, num serviço de valor diferenciado, um serviço de qualidade diferenciado que tem um valor diferenciado, né? Então, assim, sinto muito se o cara não quer, se ele não quer vir aqui nem para a gente poder conversar e ele só quer saber o preço, então tudo bem, né? Eu acho que é muito por aí.
Rafael, você que estava lá no evento, diz aí, meu amigo. Então, eu vou juntar uma coisa que eu vi no evento e outra coisa que já vi na faculdade, com outros professores de vendas e tal. Tipo assim, às vezes a pessoa vai te procurar pelo preço e a gente vai responder, direcionar a conversa para o caminho que a gente quer, que é buscar saber mais informações da pessoa e tudo mais, e valorizar nosso serviço. Só que tem gente que mesmo assim ela tá, não, mas eu queria saber do preço para ver se eu tenho condições. Eu pratico isso no meu atendimento e talvez fique a sugestão para vocês testarem. Quando a pessoa é muito insistente que ela quer saber do preço, eu falo, não, vou te passar a tabela, mando os valores. Lógico, antes eu tento saber mais informações da pessoa e tento continuar o papo para não perder aquele contato, porque tem gente que não desenvolve a conversa se não mandar o preço. E a partir daquilo eu mando geralmente preço e horários juntos, né? E aí eu já questiono, mas para você é melhor de manhã ou à tarde? Aí eu já vou direcionando para trazer para o experimental. Porque às vezes a gente não passar informação nenhuma, tem algumas pessoas que não desenvolvem a conversa se não passar essa informação. Mas eu também percebi que muitas pessoas chegam perguntando o preço, começam a conversar, começam a entender a necessidade dela, marca o experimental e ela nem perguntou mais o preço. Então, acho que esse caminho é excelente, de você entender a necessidade da pessoa, mas se ela não quer saber de outra coisa de jeito nenhum, eu acabo passando porque é uma forma e às vezes dali morre o contato ou dali a pessoa continua a conversa, né? Só a minha experiência aí dos meus atendimentos. Legal. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário sobre essa parte aí de prospecção? Fala aí, Mariana. Sobre esse rolê aí, é natural, as pessoas, a gente tem uma cultura onde as pessoas, elas perguntam o preço na primeira e na segunda pergunta. E uma das coisas que funciona pra gente, né, não quer dizer que funciona sempre, nada funciona sempre, é aquela coisa que tu vai experimentando. É também, para aquela pessoa que é muito insistente com o preço, a gente, né, quando entregar esse valor e ela tiver uma objeção falando de valor, a gente também fala, ó, se depois que tu fizer o teu primeiro mês aqui, tu não estiver feliz com o que a gente está entregando, eu te devolvo o valor completo, não tem problema. Legal. É aquela confiança tão grande no que faz que você pode dar essa garantia aí, né? Se você não estiver satisfeito, eu te devolvo o seu dinheiro para trás. É isso aí. Aqui a gente também não passa preço, independente da insistência da pessoa, a gente convida, né? E eu acho que é isso muito, tem também o Bruno falou sobre isso na última palestra do curso ali, do quanto você está precisando de vender, né? Se você está precisando de muito aluno, de ter muito aluno, se a sua diferença do que você tem hoje para o que você quer está muito grande, você meio que, porra, não posso perder essa venda, né? E aí isso te faz, às vezes, fazer coisa que talvez não está tão alinhado com o que você acredita. E aí oferecer para o cara vir treinar, falar assim, não, vem treinar porque sem eu te mostrar o que eu tenho para te oferecer, o preço não faz nenhum sentido, vem aí. O Daniel Chef acho que chegou a falar aqui, ó, se você estiver procurando um lugar mais barato da cidade, pode ter certeza que não é a gente, mas se você estiver procurando um lugar que vai te atender, enfim, e aí ele vende o peixe dele ali, né? Acho que cada um tem a sua forma de trabalhar, mas aqui o princípio geral é fazer a venda pela necessidade e não pelo preço ou pela emoção. A gente vai falar sobre essa parte de vendas agorinha. Fala, Ian. Só complementando que a... Boa tarde, gente. Boa tarde, Tardinho. Boa tarde. Só complementando o que a Mariana falou, junto com essa estratégia da garantia, né? Ela é muito forte. Eu vi alguns estudos de caso que eles usam essa garantia. Às vezes, ou você chama a pessoa para fazer em algumas academias, para fazer a avaliação física primeiro, né? Como uma forma de aula experimental. Ou então mesmo essa garantia de um mês. Mas também, ao mesmo tempo, tem estratégias de desafio, né? Então, eu já vi academia que usa um preço especial e fala assim, ó, se você está querendo conhecer mesmo o nosso trabalho, então vamos fazer 4 semanas num valor especial, vindo 3 vezes na semana, e aí você, finalizando esse um mês, você vê se realmente é para você ou não, e aí junto com essa garantia também. Se não for, você cumprir as 12 aulas no mês e realmente ver que não é para você, a gente devolve o seu dinheiro. Então é uma estratégia bem legal, assim.
dos estudos de casos que eu já vi. Isso acho que envolve a gente confiar tanto no produto que a gente tem, que a gente pode dar esse tipo de garantia aí, né? Vamos lá, então. Eu vou dar sequência aqui no conteúdo, que acho que o que ele fala agora ajuda a gente a responder o por que que ele não fala preço antes, ou nos dá mais embasamento para isso, né? Deixa eu continuar compartilhando a tela aqui. Então, então ele fala aqui, né? 8 passos para uma venda baseada na necessidade. Então, o primeiro passo aqui, ó, número 1, tá aqui, prospecção. Então, vai seguindo desse ponto aqui onde está a prospecção e vai caminhando aí, né, no sentido horário. Então, primeira coisa, a gente falou de prospecção aqui, várias estratégias que talvez sejam onde a gente tem muita margem para melhorar. Eu, pelo menos, dentro do meu negócio, vejo isso. Segundo passo, então, quando você conseguiu marcar um agendamento e o cara foi até você. Então, o objetivo da prospecção não é fazer uma venda, é você agendar uma sessão com esse cara lá no seu box, né? Ou agendar uma ida dele ao seu box. E aí, o segundo passo de uma venda é você meet and greet, seria encontrar e cumprimentar esse cara. Então, assim, sempre de pé, né? Sempre fazendo contato visual, sorrindo. Se você já sabe que é aquele cara que vai chegar na academia, então, tipo, pô, Vitor, muito prazer, seja bem-vindo. Você vai, levanta, vai em direção à pessoa e cumprimenta o cara chamando pelo nome, que você sabe que 9 horas da manhã ia entrar tal cara ali para te conhecer, né? É diferente quando só aparece alguém lá na sua porta que tem esse volume orgânico de gente que aparece no nosso box também, né? Então, primeiro passo, então, é você quebrar o gelo ali, conhecer essa pessoa com um sorriso no rosto e fazer esse cumprimento ali. E aí, o que ele acha muito importante nesse meet and greet ali é você acordar com o cara. O cara, às vezes, vai chegar lá e vai perguntar do preço, mesma coisa que a gente tava falando agora, né? E aí ele já tenta arrancar um sim desse cara ali naquele primeiro momento. E aí ele faz a pergunta pro cara assim, ó, você teria 5 a 10 minutos para eu te apresentar ou para eu te conhecer um pouco melhor e depois apresentar o que a gente faz? E aí, se você gostar do que você está ouvindo, eu te apresento os preços, que é, se você for vendo, é a sequência desse processo da venda ali, né? Então ele já antecipa pro cara, ó, você vai ter 5 a 10 minutos aqui comigo, que eu vou fazer uma análise de necessidade, eu vou tentar te conhecer melhor, né? Ele não tá falando que vai analisar as necessidades do cara para ele, mas eu vou tentar te conhecer melhor. Aí eu te apresento o que a gente tem e depois eu te apresento os preços. Apresento o que a gente faz, te mostro o nosso trabalho e depois apresento o preço. Então, nesse meet and greet, ele faz essa confirmação do cara, se você tem 5 a 10 minutos para eu fazer esse passo a passo com você. Uma vez que esse cara fala que sim, que ele tem, aí você assumiu o controle da situação. Então, o meet and greet, ele sempre gosta de fazer de pé, né, cumprimentando a pessoa e tal, olhando no olho dela, né, sorriso e tudo mais. E depois, quando ele vai fazer essa análise de necessidade, ele prefere fazer sentado, ir para um lugar separado e senta do lado da pessoa, de preferência, para fazer essa análise de necessidade. E aí envolve a gente fazer boas perguntas, perguntas para tentar conhecer aquela pessoa que está ali, né? Então, nesse terceiro passo da venda aí, galera, essa análise de necessidade é assim, eu achei isso aqui muito fantástico, tem um livro do cara chamado Chris Voss, ele fala sobre, é um negociador do FBI, que é o cara que trabalhava naquelas situações de refém ali, o cara, ele chama esse ponto que você tem que descobrir de Black Swamp, é tipo como se fosse o cisne negro, é a coisa mais importante de todas. Porque quando você vai fazer uma análise de necessidade, esse cara vai te falar de algumas necessidades físicas dele. Vai falar que ele precisa perder peso, que ele precisa, sei lá, recuperar o joelho dele. Ele vai falar, isso tudo é importante, mas são menos importantes do que a real necessidade. A gente meio que tem que ir investigando até encontrar a real necessidade desse cara estar ali. E essa é a grande sacada da venda. Depois que conta aquilo ali, você vai cutucar naquilo ali o tempo inteiro. Então, no exemplo que ele usou,
eu costumava treinar no passado, o cara chega e fala isso para ele, né? Vamos dizer, eu costumava treinar no passado, agora eu passei e eu engordei, né? Eu engordei aqui uns 10 quilos e eu tô com dor nas costas porque eu fico muito tempo sentado. Então, o que tem de necessidade aí? Tem necessidade física, de você estar mais pesado, de você precisar perder peso, necessidade física da dor nas costas. Aí você vai vendo, investigando um pouco mais. Essa necessidade... Aí, pô, essa dor nas costas ela é mais importante do que talvez os perder os 10 quilos, né? E aí você vai vendo essa dor nas costas, quando você tem dor nas costas, o que isso te causa? Pô, trabalho pior, isso também atrapalha no relacionamento com o meu filho. Aí, opa, peraí, isso aí já é mais importante do que todas as outras. Porque pro meu filho, aí você vai investigando. Pro meu filho é importante, ele gosta de praticar esporte, né? E esses tempos atrás, eu perdi uma viagem que a gente ia esquiar, eu não consegui esquiar com meu filho porque eu tava com dor nas costas. Aí você achou o real motivo desse cara estar ali. Que aí isso para ele não tem preço. Ele tá ali porque para ele poder ser um bom pai, para ele poder ter capacidade física, para ele poder brincar ou fazer as coisas que o filho dele gosta, para ele poder ser um bom companheiro, um bom pai. E isso é maior do que todas as outras necessidades. Então essa necessidade de análise é muito diferente da gente simplesmente, porra, você não precisa, o cara nem precisa ir lá no seu bloco pra você saber que ele quer perder uns quilos ou ficar com um corpo mais bonito. Todo mundo quer isso, mas não é esse o real motivo, não é isso que vai fazer esse cara desembolsar uma grana maior, enfim, sei lá. Isso é o objetivo dessa análise de necessidade, a gente descobrir esse ponto-chave aí do cara estar ali, essa necessidade emocional, ela vai sempre superar essa necessidade física, né? E aí, beleza, uma vez que você encontrou essa necessidade dele, a real necessidade, você vai fazer uma apresentação para ele. E você vai mostrar. E aí você vai querer fazer esse cara se sentir seguro naquele lugar. Seguro no sentido assim, não no sentido que um Kerobel não vai bater na cara dele, mas num lugar seguro que ele vai ser atendido, que ele vai ser observado, que ele não vai se machucar, que ele vai ter o acompanhamento que ele precisa, que ele vai ter o resultado dele, né? Então, assim, eu mostraria que a aula aqui, o professor dá atenção do início ao fim da aula, ele vai fazer a adaptação do treino para a sua atual necessidade, ele vai ver pessoas que estão treinando que tem um nível físico parecido com o dele ali. Então, essa apresentação, ele compara ela com a apresentação do museu, né? Que a gente fica só mostrando, aqui é onde a gente faz isso, aqui é onde a gente faz aquilo outro, esse aqui é o chão, esse aqui é não sei o que lá, que não é o que a gente deveria fazer. A gente faz uma apresentação pro cara baseado na necessidade que ele nos apresentou ali. E aí, depois que ele apresentou a academia e o que ele faz e como que aquilo que ele faz pode ajudar o cara, ele faz a apresentação do preço e o fechamento da venda, que é o quinto passo aí nessa lógica que a gente está falando. E aí, nessa apresentação do preço, ele vai sempre cutucar a necessidade lá dele, né? Depois já sabe que ele tem um filho, que ele quer ser um bom pai, às vezes fala dele poder trazer o filho para treinar com ele no sábado e tudo mais. E ele apresenta uma solução baseado naquilo que aquela pessoa apresentou para ele. O cara falou que queria treinar 3 vezes na semana, ele circula os horários, você vai poder treinar tal dia, tal dia, tal dia, tem o horário que você precisa, ou que ele só pode treinar antes do trabalho, ele vai circular os horários que ele tem ali, que servem para aquele cara, e vai apresentar o preço. Aí, beleza, depois que ele apresenta o preço, melhor cenário é o cara, não, show de bola, beleza, tá aqui meu cartão, vou fechar. Só que tem muitas pessoas que vão fazer objeções, né? E aí a gente quer superar essa objeção. Nessa hora dessa objeção, eu achei muito legal uma teoria que ele tem lá, que ele apresenta, de reduzir ao ridículo. Olha que legal isso. Ele fala assim, eu preciso pensar. Precisa pensar. A gente sabe que não é que ele está falando que ele precisa realmente pensar, né? Você precisa pensar sobre o quê? Me fala. Não, porque tá mais acima do que eu gostaria de gastar, enfim. Aí, beleza, você sabe que o problema é o dinheiro. Aí ele fala, você me falou que você treinou em tal academia. Quanto que você pagava lá? Aí vamos dizer que o cara pagava 60 e você cobra 120. Aí, a partir desse momento, você já não precisa mais justificar os seus 120, você já tem que justificar só 60, que é a diferença do que ele pagava lá. Isso eu já achei sensacional. Às vezes você cobra 300, o
o seu vizinho que o cara tá indo treinar cobra 200. Você não precisa de justificar o seu 300, você precisa de justificar só 100. E aí, beleza. No caso dele, era 60 euros. Aí você pega e divide esses 60 euros por 3 idas na semana, vezes todas as aulas do mês, vamos arredondar para 13 aulas. Você está justificando aí uns 5 euros. Uns 5 euros por ida à academia para você poder superar suas dores nas costas, ter o resultado. Se você estivesse feliz lá pagando 60 euros, você ainda estaria lá. Aqui, aí você vende, né? Aqui você vai ter isso, vai ter aquilo outro. E eu achei essa parada de superar a objeção, você reduzir para o ridículo, eu achei isso simplesmente sensacional. Aí, uma vez que você conseguiu fechar a venda, pedir referência para aquele cara, e aí depois entraria o último passo ali, o último aspecto, que seria essa integração no serviço da academia ali. Então, 8 passos para uma venda baseada na necessidade. Prospecção, que a gente falou, depois o meet and greet, e aí você faz aquele acordo para o cara sentar com você por 5 a 10 minutos para você conhecer ele um pouco mais, fazer uma apresentação e depois apresentar os preços. E aí você vai fazer análise de necessidade, e o objetivo da análise de necessidade é descobrir aquele ponto-chave ali que a gente falou, o cisne negro. Aí você faz uma apresentação personalizada, né? Que é totalmente direcionada para as necessidades que ele te apresentou ali, não aquele tour de museu que você só está falando a mesma coisa para todo mundo. Aí você faz a apresentação mostrando, circulando no papel, ele usa isso aqui, um papel impresso para mostrar para ele o quanto que ele vai poder usar a academia ali. Daí superar a objeção, que é, né, reduzindo ao ridículo muitas vezes, e depois buscar referência quando essa pessoa fecha, já pedir os nomes para ele, dar uma camiseta, no caso, que ele te indicar 5 clientes novos, e aí integrar esse cara no contexto da academia, e pegar essas referências e começar de novo a prospecção, e aí todo esse ciclo aí se continua, ele continua. Vou parar aqui a transmissão de novo, deixa eu voltar aqui para a chamada. Boa. Então, assim, a gente estava falando agora de apresentar o preço para o cara pela internet, né? De acordo com o que ele acredita, olha o tanto que é diferente, né? Você apresentar o preço para o cara só porque ele está insistindo ali, ele está tomando controle da situação. O cara que está insistindo está tomando controle, você está simplesmente dando o que o cara quer, mas aí você está fazendo uma venda baseada no preço e não na necessidade do aluno. Então, assim, na medida do possível, se a gente conseguir fazer esse passo a passo da venda, isso vai ter maior chance de sucesso, por ser baseado na necessidade do cara e não só no que o aluno está querendo da gente, né? Bom, então em relação a essa... A gente ficou só em um pilar, né? Vendas e prospecção. Mas eu acho que é o pilar que a gente talvez tenha muito que melhorar, mais ainda na prospecção do que nas vendas. Só que eu achei que tem várias sacadas muito interessantes aí para a gente aplicar no nosso box. O outro pilar de serviço, a gente está, né, tentando há muito tempo aí melhorar a entrega do que a gente faz. Dá para fazer o aluno se sentir mais inspirado, tudo mais, com aquela questão da hospitalidade que a gente falou. O último pilar que a gente teria que falar aí, para falar um pouquinho, seria a integração. E aí eu posso falar sobre integração um pouquinho aqui, compartilhar de novo o slide dele, mas queria abrir de novo aí para perguntas, comentários, seja de quem estava lá no evento ou para quem está aqui assistindo somente. Querem me falar, perguntar qualquer coisa sobre essa parte de vendas aí, galera? Alguma coisa que eu perdi, que quem estava lá que eu não falei? Alguma sacada que ficou para você aí do que eu falei? Eu quero saber, tá todo mundo de câmera fechada, menos a Mariana. Mariana, me ajuda aí, fala aí alguma coisa. Eu ia comentar que eu fui até o Daniel, né, e agradeci, porque a reunião que ele fez ano passado, mais ou menos nessa época que tu convidou ele para participar, fez muita diferença para a Grau nesse ano, onde a gente tirou as parcerias de Impeço Total Pass. Foi um medo, a gente meio que deu um tiro no escuro, a gente foi um dos primeiros a sair disso, quem estava já, né, dependendo disso há anos, e graças a algumas práticas que ele nos propôs, a gente cresceu muito, e a gente cresceu muito ainda fazendo tudo meia boca, né, porque ninguém sai fazendo tudo ótimo, uma coisa que é desconfortável.
Então, aqui, o que a gente tentou colocar em prática foi ter eventos chaves onde o pessoal ganhava um voucher para convidar alguém por um tempo. Na verdade, tipo assim, a gente já tem a aula experimental por uma semana aqui na Grau. Mas aí a pessoa ganhava para dar para alguém uma semana, que já existe. E, tipo assim, só que é diferente um convite e uma coisa que está lá aberta, né? E isso fez muita diferença. E a minha última contribuição seria da gente, assim como no treino, a gente fala para o aluno, né, se expor aquilo que a gente não gosta, e no treino que não gosta, se coloca no desconfortável, eu diria que esse momento para a gente olhar que o mercado está diferente, a gente também perceber que a gente também precisa se colocar no desconforto e se desenvolver nessa parte que não é a que a gente mais gosta. Ninguém gosta de ter que colocar, digamos assim, no seu calendário uma coisa que, de certa forma, não está acostumado a fazer. Então, apesar de ser desconfortável, uma hora fica mais orgânico também, uma hora funciona melhor e uma hora a gente vai ter da nossa própria equipe ideias novas a serem agregadas. Então, o objetivo da gente também estar trazendo esse aspecto não é a gente se contradizer, porque, pô, agora do nada a gente está mandando a gente se desenvolver em vendas. A gente sempre precisou disso. A gente sempre precisou disso. Agora a gente está percebendo que o trabalho por si só, ele vende, mas ele tem um limite do quanto que ele vende organicamente. Agora, a gente pode alcançar passos ainda mais largos, né? E acredito que, assim como foi conversas que eu tive nesse summit de muita gente que também tem box menores, né? Onde a gente se desenvolveu tecnicamente e a gente tem a nossa equipe também muito mais aberta nesse desenvolvimento e querendo mais. E aí, o que acontece? A gente está num número similar, um pouquinho acima do que a gente tinha de alunos, e a equipe está toda mais desenvolvida. E aí, como é que eu mantenho esses caras? Como é que eu faço para poder pagar melhor uma galera que merece mais? É só se a gente olhar para o próximo passo e se colocar nesse desconforto e querer crescer também, porque hoje em dia a minha maior preocupação é como que eu faço para isso aqui crescer e dar um salário que a minha galera merece, né? E acho que muitos de vocês devem compartilhar da mesma dor, mas é isso mesmo. É isso aí. Inclusive, foi a primeira coisa que ele li de todas, foi por que crescer, né? Por que isso aqui que a gente está falando é essencial? Teve alguém lá na hora, ele fez essa pergunta para a galera, por que é importante você crescer o seu negócio? E por quê? Porque, por exemplo, às vezes alguém respondeu lá, porque eu quero passar mais tempo com a minha família. Isso é uma ótima razão de você poder crescer, né? De precisar crescer o número de alunos que você tem no box, para você não precisar ficar dando todas as aulas, talvez, ou para você ter mais tempo com a sua família. A Mariana acabou de falar um ótimo motivo para a gente poder pagar melhor nossos treinadores, pagar você um salário melhor. Enfim, então isso aqui é necessário para a gente crescer, e crescer é necessário para a gente continuar existindo na real, porque se a gente não crescer num país onde a inflação cresce todo ano e todas as contas crescem, a gente rapidinho deixa de existir. Então, no fundo, isso aqui é algo que a gente tem para melhorar, mas não é novidade, a gente deveria estar tentando melhorar nisso desde o dia 1, né? Então, Não, então, acho que duas coisas me impactaram muito. Primeiro foi isso aí que o Ricardinho já falou, de se eu não tô crescendo, eu tô morrendo, ponto, porque é esse a jornada. E ele foi muito enfático de, assim, cara, pede indicação. Toda oportunidade de pedir indicação, muitas vezes a gente não pede. E eu me vejo, muitas vezes, nesse esquema que o Ricardinho começou a reunião comentando, né? Que a gente fica naquele passivo, esperando o aluno indicar, porque ele gosta tanto e os alunos indicam, sem a gente pedir. Então, imagina a gente criando estratégias para dar oportunidades para eles indicarem, que é uma coisa que eles já fazem naturalmente. Então, também já usei essa estratégia que a Marinha falou ali, do cupomzinho, por causa das dicas do Daniel do ano passado, que teve as reuniões aqui no grupo de estudos. Mas eu achei muito forte essa ideia de, cara, no fechamento pede indicação. O aluno veio te falar com o coach ou falar com a recepcionista que gostou da aula, tá animado, pô, que massa! E me diz uma coisa, quem mais você gostaria de trazer para sentir isso que você está sentindo? Pegar todos os gatilhos possíveis para pegar nomes e trabalhar um a um, né? Como foi falado, uma vida por vez, um aluno por vez.
e aí naturalmente a gente está fazendo esse trabalho de acrescentar e crescer a nossa comunidade, né? Achei isso muito forte e vou passar isso pro meu time, assim, de a gente pegar a indicação e trabalhar isso, porque a gente tá lá preocupado com o plano de aula, com correção, com o joelho para fora e tal, que é o básico, né? É o serviço da entrega. Mas pedir indicação em todas as oportunidades vai ser um lema bem interessante, assim, daqui para frente no meu negócio. Toda oportunidade que eu tiver. Hoje eu tenho um parceiro que faz as minhas camisetas. Eu achei fora lá, para quem não estava no evento, o Daniel, ele cria uma coleção de roupas novas para o box e ele não vende. Ele não consegue, ninguém consegue comprar com dinheiro. Boné, tudo que chega novo eles não compram, né? E aí só compra com indicação. E aí quando chega a coleção nova, que essa antiga vai para venda no dinheiro. Para mim aqui fica um pouco inviável pelo custo da camiseta, 5 indicações eu entregar a camiseta. Mas eu comentei da ideia com o meu parceiro que faz as roupas, ele, cara, eu vou te dar 10 camisetas exclusivas. Aí a gente criou uma camiseta preta com dourado e tal. E ele vai me dar, meu parceiro vai me dar. E aí eu vou falar, cara, os primeiros que conseguirem trazer um aluno que fechar a matrícula, porque daí não é só indicação, mas pelo menos fechar a matrícula, vai ganhar a camiseta exclusiva. Então, adaptei a estratégia dele para algo que é mais realizável para mim, e mesmo que eu tivesse que pagar essa camiseta, acho que valeria a pena. Então, fica a dica aí para a galera, às vezes vai atrás de um parceiro, ou mesmo paga uma camiseta, 40, 50, 60 reais, vale, é um custo de aquisição que vale o cliente. Valeu. Show. Obrigadão, Rafael. Fala aí, Maria. Pô, agora que o Rafa falou isso, eu lembrei que eu queria comentar, notei, nem olhei minhas anotações, mas ano de 2026, é importante geral olhar aí, porque tem 12 feriados ano de 2026. Então, a gente pode perder muito não tendo um planejamento adequado quando se tem feriado. Feriado é oportunidade para a galera trazer gente de fora. É para a galera, tipo assim, cria uma oportunidade de um treino onde é em quarteto e o quarto integrante do quarteto é uma pessoa de fora. Quer mostrar isso para alguém? O cara falou sobre isso, né, na maratona de remo dele. Eu não tenho tanto remo, então eu não conseguiria fazer para 4. A gente teve que fazer para 6 por remo. Mas mesmo assim, a gente não tinha pensado em trazer um de fora. Ano que vem, a gente tem a Copa do Mundo. É outro rolê que, tipo assim, vale a pena levar em consideração quando a gente vai estar programando as nossas campanhas, levar isso como uma forma também da gente unir a galera, fazer algum evento. Então, olhar com antecedência para quais são as oportunidades e os desafios que o ano vai trazer, porque se a gente não se programa para esses feriados, eles podem ser um dia menos que a gente tem de entrada, ou ele pode ser um dia que a gente aumenta a nossa renda. Yes. Isso aí, Mariana. Sobre essa... Tem muita coisa que dá pra gente aplicar, né, galera? E aí eu fiquei pensando assim, eu faço apresentação lá na PANC, a gente... Não exatamente esse passo a passo assim que ele tá falando, a gente não tem um lugar para sentar com o cara e fazer essa análise de necessidade, mas a gente faz uma apresentação e a nossa equipe tenta buscar informação daquele cara ali para fazer uma apresentação personalizada. Mas eu fico pensando assim na realidade da maioria, eu queria fazer essa pergunta aqui para vocês. Vocês fazem um tour com o cara na academia? Vocês fazem algum tipo de apresentação para o aluno ou se é simplesmente uma venda ali no balcão, o cara chegou informando o preço, ou faz uma aula experimental, se gostar, fecha? Como é que é? Alguém consegue me falar aí? Tipo, o que, João, isso aqui significa o quê? A segunda opção, aqui o nosso box, o cara chega e não tem o que apresentar. Ele chegou, puf, viu tudo. O máximo que eu consigo falar para ele, ó, atrás da parede laranja ali tem o banheiro e o vestiário, tá? Você tá vendo o bebedouro ali? É ali mesmo que ele fica, tá? Então a gente não consegue muito, tipo, apresentar. Eu apresento, faço eu a minha apresentação, mas a gente tem a apresentação, quer dizer, a gente tem a venda no balcão. E agora a gente está num processo de mudança de recepção, tá tipo no laço. O aluno experimental vai, eu tento laçar e falo, não, vamos mandar mensagem. E aqui, o que a gente criou aqui foi um cartãozinho com um QR Code. E a gente fala, ó, se você acabou de fazer experimental, se você ir lá, clicar nesse, abrir o QR Code e fechar agora o plano, eu vou te dar tantos % de desconto. Ah, e se eu fechar amanhã? Amanhã não tem, é agora. Porque a gente tem o controle, né, de quem fez a experimental e
a gente meio que vai na tentativa do laço, vai ali Na e urgência ali, né? é trabalho de formiguinha, porque agora sem a recepção, cabe a nós, coach, tentar laçar. E aí vem a outra discussão, que aí a gente escuta o professor falando, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Irmão, o cooldown é 5 minutos. Termina o cooldown com 1 minuto e vai 4 minutos no experimental e fecha ele. É um dia, é um aluno, é o que você falou hoje. É uma venda. Eu não vou vender para 3 ao mesmo tempo, eu vou vender para 1 experimental. Sim. Eu acho que mesmo não tendo, eu gosto de estar falando, né? Pô, o cara chegou lá, ele já viu tudo, mas ele vê aquilo ali, ele não entende nada do que está acontecendo, né? Então, que seja assim, não, chega aqui, deixa eu só te mostrar, vai lá no quadro, mostra para ele o formato do treino, fala, ó, isso aqui é o treino, mas isso aqui a gente faz assim, faz assado, a aula funciona dessa forma, o professor lidera todas as partes, né? Tem o cara que faz o que está escrito no quadro, mas tem, né, todas as adaptações, a gente encontra cada um no nível de condicionamento físico que ele está. Isso poderia ser uma apresentação num lugar onde você, pô, cheguei e já vi tudo. Eu não preciso andar com o cara, talvez. No meu caso, como eu tenho um segundo andar, a gente faz um tour mesmo, leva o cara lá no vestiário, mostra o banheiro para ele, alguma coisa assim. Mas eu entendo que, independente da logística do boxe ou do tamanho do boxe, eu acho que fazer uma apresentação do que a gente faz, meio que explicando para o aluno, porque, porra, a gente acha que ele entende o que a gente está fazendo ali, mas para ele, a maioria não tem a menor noção do que acontece, né? Então, quando ele for falando isso, eu pensei que era muito longe da realidade mesmo, da maioria das pessoas fazer essa apresentação, mas eu acho que é muito importante, valoriza muito o que a gente faz e deixa o cara mais seguro, esse é o ponto, a gente querer fazer o cara se sentir seguro que ali é um lugar que ele vai ser bem-vindo, bem tratado e que ele vai ter as necessidades dele atendidas ali. Rafa, ou Ian, fala aí, Mariana. Uma estratégia que uma vez a Carol trouxe em reuniões muito lá atrás e para a gente funciona bem, a gente, obviamente, apresenta os professores, professor titular, o assistente, e apresenta um aluno para a pessoa, pelo menos ter uma pessoa ali que ela sabe o nome, né? E apresenta o experimental. E às vezes a gente tenta fazer assim, identificar quem que é o aluno que já conversa com todo mundo, é aquele aluno mais solto, e aí já, pode falar aqui com a Mirella. Mirella sabe tudo daqui. Ela vai te apresentar onde é que é o banheiro, onde é que é a água. Se tu precisar de qualquer coisa, fala com a Mirella. E a Mirella já apresenta tudo, já até fala até demais. Então, encontrar uma pessoa, às vezes, que pode ser a referência daquele que está entrando, que ela já sai com o nome dali, né? O nome dos professores e um colega, pelo menos. Legal. Isso aí é muito, muito também no caso do cara fazer uma aula experimental, né? Se é só uma introdução dessa que até o Jonas está aí na sessão, não sei se ele ainda está, mas ele falou no sweat session, né? Que é uma sessão, é um appointment que você não vai treinar. Então essa apresentação do aluno, às vezes, não sei se cabe muito, mas acho que o cara vê que tem um aluno parecido com ele ali, ou às vezes na saída, na entrada, se apresentar um aluno para o cara já se sentir familiarizado ali, faz muito sentido, né? Mas com certeza no dia de uma aula experimental, acho que isso aí faz muito sentido. Fala, Ian. Opa, beleza. Aqui a gente usa muito, na verdade, assim, a gente não tem uma pessoa que fica aqui na recepção, né? Então é só os coaches. Acaba que ainda não consegui estruturar com eles um processo de venda ou mesmo de apresentação, mas basicamente a gente segue o mesmo padrão de atender a galera, passar os horários, passar a tabela de preço. Quando eu estou aqui, eu gosto sempre de conversar com um aluno tentando entender, né, quais são os horários dele, qual o melhor horário que ele conseguiria vir, né, e aí tentar marcar a aula experimental, e aí eu falo, pelo WhatsApp, então eu vou te confirmar essa aula experimental, e eu já te mando a nossa tabela de valores e preços. Mas o que eu vejo interessante que o João falou, fiquei pensando aqui, é que o aluno experimental, ele não tem a gente entende que ele não tem ainda a capacidade de fechar um treino da maneira como ele está prescrito no quadro. E o que um coach antigo fazia aqui, que era o antigo dono também, era ele sempre acabava a aula do experimental uns 5, 6 minutos antes de todo mundo. Você fala, fulano, deu, é até aqui que você vai. Vem cá, vamos conversar um pouquinho. Deixa eu te explicar um pouquinho mais, ficou com alguma dúvida. Então, ele tirava esse aluno antes da aula terminar, para trocar uma ideia com ele enquanto a galera ia terminando. E aí, depois, ele trazia essa pessoa para tirar foto e tudo mais, mas ele já tinha apresentado os planos, e às vezes já te dava tempo até de passar o cartão já da pessoa. Legal.
Cara, isso aí que você tá falando, a realidade, eu tenho certeza que se o Daniel Chef tivesse aqui, ele ia falar assim, ó, se você tiver uma ferramenta para aplicar no seu box, para você e para todo mundo que tem uma realidade parecida, não tem um front desk. Uma coisa de tudo que ele falou esse final de semana inteiro é o registro de visitante, irmão. Se tem uma coisa que vocês têm que aplicar é isso, porque você toma controle da situação, velho. Porque quando você não tem um front desk, deixa um papel A4 lá na horizontal, escreve nome pro cara preencher. E aí toda alma viva que aparecer no seu box, irmão, você tá lá no meio da sua aula, você vai lá rapidinho, você explica para ele, ó, tô dando aula, não consigo te dar toda a atenção agora, mas eu queria que você preenchesse isso aqui e tal. E aí, se esse cara deixar o nome, o e-mail dele e o telefone, pronto, irmão, agora acabou. Você vai ligar. E aí não é o cara voltar, volta aí, beleza? Então, assim, se tiver uma coisa para implementar, Ian e todo mundo que tá ouvindo aí, que tiver uma situação parecida, implementa esse registro de visitante, velho. É muito simples e vai dar resultado, porque aí você depois marca, aí você liga, faz o, sei lá, convida o cara, seja para uma aula experimental ou para ele ir lá tomar um café e conversar com você. Mas não deixa de ter o controle da situação, não, saca? Legal, bacana, anotado aqui. Show. Bom, galera, o último pilar que ele fala ali, mas eu não vou nem fazer a apresentação, que é muita coisa pra gente falar. Eu acho que cada box vai ter uma realidade pra gente implementar isso, seria a integração. Então, imagina que tem a venda e tem o serviço. Todo negócio vai ter esses dois pilares, independente do que é venda e o serviço, ou o produto que você entrega, né? E agora o CrossFit tem esse pilar da integração. E essa integração ela meio que é ida e volta. É você integrar o aluno no seu box, fazer uma melhor adaptação dele na sua comunidade e do CrossFit no estilo de vida desse cara. E aí tem várias formas de fazer isso, mas eu acho que vale a pena a gente olhar para dentro do nosso negócio e pensar como que eu tenho feito essa integração de novos alunos dentro do meu negócio. Como que eu tenho feito para... Porque tem gente que faz um programa de fundamentos, que eu via muito mais no CrossFit antigamente. Hoje em dia, né, 10 anos depois, eu lá no meu box eu já não faço mais, porque eu acho que a minha equipe tem uma capacidade de fazer essa introdução bem melhor do que a gente tinha há 5 anos atrás, pelo menos. Né, de adaptar o treino, de fazer o cara ter uma boa experiência, honestamente, até de conduzir uma aula, de ensinar, observar, corrigir. Então, eu acredito hoje que um cara que nunca fez CrossFit vai numa aula lá, ele consegue, ao longo do tempo, tá inserido ali na cultura do que é o CrossFit e tudo mais. Agora, tem estratégias que a gente pode utilizar para fazer tanto o estilo de vida estar mais integrado na vida do cara, quanto o aluno integrado na nossa comunidade. Eventos, né? Ele faz café da manhã com os caras que entraram naquele mês. Ele celebra alguns rituais, assim, tipo o cara fazer o seu 100º WOD. Ele ganha lá um petzinho, você não consegue comprar, você tem que treinar, fazer 100 workouts para ter esse pet lá, por exemplo, 100, 200, 500. E aí o cara que entrou, falou que ia treinar 3 vezes na semana, você já dá uma meta para ele, ó, daqui 33 semanas eu quero esse pet, você vai ter esse pet aqui, se você vier tal, né, do jeito que você falou que ia vir e tal. Então esse pilar da integração é muito da gente tentar fazer os nossos novos alunos serem bem-vindos ali no box. E também fazer com que esse estilo de vida esteja mais integrado ali nele, né? E aí, muito do que ele falou são aulas fundamentais, onde você tem aquela teoria também para o cara ele fazer esse onboarding dentro do nosso negócio de forma mais eficaz, né? Não só entrar ali e demorar às vezes 6 meses para aprender o que é a cultura do CrossFit, uma coisa a gente vai conseguir acelerar esse processo. Então, dentro da realidade de cada um, que a gente puder melhorar nessa integração de novos alunos ali. O Bruno falou uma parada lá na última palestra do curso que ele compartilhou sobre retenção, que tem muito a ver com essa integração de novos alunos, que não foi nem combinado nem nada, mas totalmente alinhado com os grupos de WhatsApp que ele criou lá na academia. E todo aluno novo tem um grupo de WhatsApp com o professor que ele vai do horário dele, com o coordenador da unidade, com o Bruno, com o recepcionista que fez o plano dele, e o cara recebe mensagem todo santo dia. No mínimo, se ele sair dali,
não vai ser por falta de atenção, não vai ser por falta de comunicação com a gente. Então, é uma ferramenta que a gente usou para melhorar essa integração do aluno ali, que tem dado muito resultado para nós. Então, eu acho que tudo que foi falado lá esse final de semana é muito, muito valioso para nós. Essa reunião está sendo gravada aí. Vocês que estão aqui, obrigado pela presença. Quem não está, se você sabe de um afiliado que pode se beneficiar dessas coisas que a gente falou aqui, fala para ele depois entrar lá e assistir. Aí agora eu queria saber se tem mais alguma última pergunta aí que vocês queiram me fazer, ou comentário que vocês queiram falar sobre isso que a gente falou até agora, sobre o Summit, sobre esses conteúdos de venda, prospecção, ou qualquer outra coisa aí na real que vocês queiram comentar. Tem alguma coisa? Ô, Ricardinho, na verdade, Fala. é mais sobre o que você tinha mandado lá na CrossFit Brasil, né? Falando como é que vai ser para o ano que vem. Vai manter o mesmo horário? Vai mudar algum formato? Boa pergunta. Cara, eu honestamente, a gente vai rever o horário, provavelmente o mesmo, mas a frequência semanal, ela tá pesada, assim, para todo mundo, eu acho, sabe? A participação aqui, ela é baixa, honestamente, muito menor do que a gente gostaria, e ela é pesada para o time toda semana ter essa reunião, então a gente vai diminuir um pouco a frequência para ver se melhora aí a adesão da galera, se a galera valoriza um pouco mais e a gente conseguir se preparar também melhor para fazer cada sessão. Então não sei falar ainda exatamente como que será, mas provavelmente uma vez a cada 15 dias, talvez uma vez a cada 2 semanas. E, enfim, eu acho que isso bom, é o que a gente tem pensado para melhorar, né? Eu sei que pode ser que fique, eu já vi um comentáriozinho aí de carinha triste, mas é para melhorar, para a gente conseguir fazer algo de mais valor aí, para ver se a galera adere um pouco mais também. Então, a princípio, mesmo horário e uma frequência um pouco menor, Dudu. E a gente vai voltar agora dia 15 de janeiro. Pode anotar aí. 15 de janeiro. 15 de janeiro a gente retoma. Galera, muito obrigado aí pela presença, pela participação. Galera que foi no evento aí, obrigado pelos feedbacks. Foi bom e a gente vai sempre tentar melhorar. Pessoas que nunca entraram nessa chamada e apareceram aí hoje, muito obrigado. Tô vendo o Jonas aí, Michele, Carlão, ó, Carlão até ligou a câmera agora. Valeu, Carlão, muito obrigado. E contem conosco por que precisar aí. Tamo junto. Vocês, todo mundo tem meu telefone. Precisar de falar, quiser me dar algum falar, qualquer comentário que seja aí, nós estamos à disposição, beleza? Obrigado a todo mundo. Bom resto de ano aí. Tá num ótimo momento, né, de reflexão, galera. Finalzinho de ano, reflexão no que a gente pode melhorar. Eu até falei na minha apresentação lá sobre o que é importante, mas não é urgente. Muitos processos ali do nosso box, talvez toda essa revisitar os processos que você tem ali, não é nada urgente, mas é bem importante. Isso a gente tem que agendar e tem que fazer, porque senão a gente nunca faz e fica só no box apagando incêndio. Então acho que é o melhor momento aí para a gente pôr a cabeça no nosso negócio, pensar nele numa visão por cima, né? Não lá dentro apagando incêndio, resolvendo os pepinos que aparecem todo santo dia lá. Então é isso, contem conosco, muito obrigado. Michele, bom te ver. Dudu, Carlão, todo mundo, Marjorie que tá aí também, Ian, Amanda, Pedrão. Valeu, galera. Aline, Gabrielzão, Gustavo, Bruna, valeu demais. Tamo junto. Alô, Feliz Natal, feliz ano novo aí pra você, meu caro. Ação. Valeu pra vocês também, time. Brigadão, tamo junto. Valeu, tamo junto. Valeu, Ian. Obrigado, irmão.